Bom dia, bom dia. Bom dia, Bom Bom dia. dia, bom dia. bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom Bom dia, Bom dia, Pri. vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos junto mergulhar na lição 123 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Vamos se abrir mesmo nesse instante. Para mergulhar nesse amor, mesmo que pareça que não seja isso que eu estou experimentando, mesmo com tudo que possa estar aí na mente agora. Nesse instante eu posso escolher mergulhar estou sentindo aqui na lição de hoje. Eu vou ler a lição e aí a gente já vai para a prática de 15 minutos. Que ele pede hoje 15 minutos, 2 vezes, né? Uma agora e uma mais tarde. Então, assim que eu terminar de ler, eu volto a ler o pensamento de hoje. E aí a gente mergulha, só para não quebrar o fluxo aqui. Então, vamos juntos mergulhar. Aí o Lu vai colocar aqui nos comentários, a hora que a gente entrar na prática, vai deixar fixado. Para quem às vezes entrar aí na live, saber que a gente está quietinho aqui. Então vamos lá. Lição 123. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Hoje sejamos gratos. Chegamos a atalhos mais suaves e a estradas mais planas. Não pensamos em voltar atrás e não há nenhuma resistência implacável à verdade. Um pouco de indecisão permanece. Algumas pequenas objeções
e um pouco de hesitação. Mas podes muito bem ser grato pelos teus ganhos, que são muito maiores do que reconheces. Agora, um dia dedicado à gratidão acrescentará o benefício de algum discernimento acerca da real extensão de tudo o que tens ganho, das dádivas que tens recebido. Fica contente hoje, em gratidão amorosa. O teu Pai não te abandonou a ti mesmo, nem te deixou a vagar sozinho no escuro. Sê grato por Ele, te ter salvo do ser que pensaste ter feito para ocupar o seu lugar e o da sua criação. Hoje, dá-lhe graças. Dá-lhe graças por ele não ter te abandonado e pelo seu amor permanecer para sempre brilhando sobre ti, para sempre imutável. Dá-lhe graças também por seres imutável, pois o filho que ele ama é tão imutável quanto ele próprio. Ser grato por estares salvo. Fica contente por teres uma função a ser cumprida na salvação. Ser grato por teu valor transcender em muito as tuas parcas dádivas e os teus julgamentos mesquinhos sobre aquele que Deus estabeleceu como seu filho. Hoje, em gratidão, elevamos os nossos corações acima do desespero e erguemos os nossos olhos agradecidos, que não olham mais para baixo, para o pó. Eu vou repetir. Hoje, em gratidão, elevamos os nossos corações acima do desespero e erguemos os nossos olhos agradecidos, que não olham mais para baixo, para o pó. Hoje, entoamos a canção do agradecimento em honra ao ser que, segundo a vontade de Deus, é a nossa verdadeira identidade nele. Hoje, sorrimos para todos aqueles que vemos e caminhamos com passos leves ao fazermos o que nos foi designado fazer. Não vamos sozinhos. E damos graças porque na nossa solidão, um amigo veio para nos falar do Verbo Salvador
de Deus. E agradecemos a Ti por tê-lo ouvido. O Verbo de Deus não tem som se não for ouvido. Ao agradeceres a Ele, os agradecimentos são teus também. Uma mensagem que não é ouvida não salvará o mundo, por mais poderosa que seja a voz que diz, por mais amorosa que a mensagem possa ser. Eu vou repetir o parágrafo 5. Não vamos sozinhos. E damos graças porque na nossa solidão um amigo veio para nos falar do Verbo Salvador de Deus. E agradecemos a Ti por tê-lo ouvido. O Verbo de Deus não tem som se não for ouvido. Ao agradeceres a Ele, os agradecimentos são teus também. Uma mensagem que não é ouvida não salvará o mundo, por mais poderosa que seja a voz que a diz, por mais amorosa que a mensagem possa ser. Graças sejam dadas a Ti que ouviste, pois vens a ser o mensageiro que traz consigo a sua voz e a deixa ecoar por todo o mundo. Hoje, recebe os agradecimentos de Deus ao dar graças a Ele, pois Ele quer te oferecer os agradecimentos que tu lhe dás, já que Ele recebe com amorosa gratidão as tuas dádivas e as devolve 1000 vezes, 100.000 vezes maiores do que quando foram dadas. Ele abençoará as tuas dádivas, compartilhando-as contigo. E assim, elas crescem em poder e força, até que encham o mundo com contentamento e gratidão. Recebe o seu agradecimento e oferece-lhe o teu durante 15 minutos, 2 vezes hoje. E compreenderás a quem ofereces a tua gratidão e a quem ele agradece quando estás lhe agradecendo. Essa santa meia hora dada a ele te será devolvida na proporção de anos para cada segundo e poder para salvar o mundo com rapidez aumentada de muitas eras, graças ao teu agradecimento a Ele. Eu vou repetir. Essa santa meia hora dada a Ele te será devolvida na proporção de anos para cada segundo e poder para salvar o mundo com a rapidez aumentada de muitas eras, graças ao teu agradecimento a Ele. Recebe os seus agradecimentos
e compreenderás o quão amorosamente ele te guarda na sua mente, quão profundo e ilimitado é o seu cuidado para contigo, quão perfeita é a sua gratidão a ti. Lembra-te de pensar nele a cada hora e dá-lhe graças por tudo o que ele deu ao seu filho, para que ele possa erguer-se acima do mundo, lembrando-se do seu Pai e do seu ser. Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim.
Agradeço ao meu Pai por suas dádivas para mim. Obrigado, amorzinho. Nossa, essa lição é muito linda. E ela é muito importante no sentido de a gente lembrar o significado da gratidão do livro Um Curso em Milagres. Aqui no mundo, a gente aprendeu a agradecer pelas coisas que acontecem na nossa vida, ou para quando as coisas melhorarem. Agora, né, quando as coisas melhorarem, eu agradeço, né? Mas aqui Jesus está falando para nós sobre uma maneira diferente, uma outra interpretação da gratidão. A gratidão, né, para um curso de milagres é a gente poder se lembrar de que a gente pode fazer sempre uma nova escolha quando a gente não estiver em paz. É essa lembrança da escolha, do poder de decisão que está dentro de nós. E mais profundamente ainda, a paz nunca saiu de nós. Isso é o mais importante. Então, a gratidão, a gente pode se lembrar que a gente pode fazer uma nova escolha sempre que a gente não estiver em paz. E a dádiva, que é o que Deus nos deu quando nos criou, a paz, o seu amor, nunca saiu de nós. Então, é muito importante a gente se lembrar disso. Quando Jesus fala, no parágrafo 1, que a gente já caminhou bastante, né? Nós já estamos na lição 123, nós não desistimos, né? Por que nós não desistimos? Porque em algum lugar dentro de nós, né, fala para a gente continuar, né? Por quê? Porque a gente lá dentro, a gente tem certeza, né, de que a gente vai encontrar a paz que já está dentro de nós. Então nós caminhamos sim, nós não desistimos. Nós podíamos ter parado na primeira lição, ter fechado o livro, mas nós estamos aqui, né? Por quê? Porque a gente não tem como julgar, né, os nossos maiores progressos e os nossos maiores retrocessos. Nós não sabemos julgar. A única coisa que a gente pode fazer é o que Jesus pede para a gente: só segue, só segue. Segura na minha mão, vamos junto, porque você vai ver que vai compensar, não no sentido, né, de uma compensação em relação a algo externo. Não, vai compensar, porque você vai perceber o quanto você vai se manter mais consciente, mais vigilante sobre a escolha que você pode fazer. Então, fica contente por teres uma única função. A nossa única função é praticar o perdão, né? E a gente entoa essa canção de agradecimento a Deus porque Ele nunca nos deixou, né? Nós achamos que nós nos separamos de Deus, né? Mesmo que inconscientemente, né, a gente acha que a gente se separou de Deus, porque se, de novo, né, se eu perguntar para você agora se você se sente separado de Deus, você vai falar que não. Mas inconscientemente existe, né, uma crença de que nós nos separamos de Deus. Então, Jesus fala para a gente, Deus nem reconhece essa separação. Deus não reconhece, que você se separou dele e você continua sendo o filho amado que ele criou. Então a gente agradece, a gente entoa essa canção, né, a Deus, por quê? Em gratidão. Porque, de novo, é aceitar o plano de expiação do Espírito Santo. Nós nunca nos separamos do nosso Pai. Ele jamais, jamais nos esqueceu.
não vamos sozinhos. Jesus fala para a gente no início do parágrafo 5, nós não vamos sozinhos. O próprio Deus enviou o seu mensageiro para nós, o seu verbo, para que a gente se lembre que todas as dádivas que Deus deu para nós na nossa criação, inclusive a paz, ela nunca nos deixou. Então é uma lição lindíssima, é uma lição, né, que faz a gente relembrar esse grande amor que Deus tem por todos nós. E isso, nada vai mudar. Nada muda o que Deus criou, porque o que Deus cria, Ele cria eternamente. Então, realmente, é uma lição de gratidão a Deus por Ele ter enviado para nós todas as suas dádivas, e sempre quando a gente se lembra disso, Ele nos devolve elas 1000 vezes, 100.000 vezes maiores do que as que foram dadas. Obviamente que isso é uma metáfora, porque o que Deus dá não aumenta nem diminui, mas é uma metáfora para a gente poder se lembrar, né, de que sempre quando a gente se lembra que a gente nunca se separou dele e que as suas dádivas são eternas, é como se a gente estivesse recebendo novamente com mais intensidade ainda. É isso, que lição linda. Obrigado, pessoal. Nossa, obrigada, Lu. Nem sei o que falo. Mas, enfim, tem algo aqui que... Uma sentença que é, assim, é só mesmo a alegria, ela só pode, pelo menos aqui na minha experiência, ela preenche, assim, minha mente. Quando eu me lembro disso. E essa lembrança, como você acabou de falar, ela vai gradualmente aumentando. E aumentando, né, no sentido, assim, integrando, né? Porque não é assim, aumentando de... Mas eu vou aceitando, na verdade, né? Porque tudo é só sobre aceitar, né? Eu vou aceitando com mais firmeza, né? E é essa sentença aqui do parágrafo 2: ser grato por ele te ter salvo do ser que pensaste ter feito. Ser grato por ele te ter salvo do ser que pensaste ter feito. Meu Deus. Aqui, literalmente, ele deixa claro, em alto e bom som. Você não tem culpa. O ser que você pensa que fez, que é esse, que perambula, que ele não é real. Não se preocupe. Não se preocupe com ele. Você não é ele, esse ser.
Você é o Filho, o ser, um único ser junto com seus irmãos. Então, nossa, isso aqui realmente expande a mente, assim. E é algo que não tem nem imagem, porque é algo tão verdadeiro que é impossível fazer uma imagem disso. Então, hoje, dá-lhe graças. Então, isso é o que eu escolho manter na minha mente hoje, em gratidão. E me abrir para experimentar isso cada vez mais. A cada pensamento de pó que vier na minha mente. Que foi outra parte que eu vi aqui, quando ele fala no parágrafo 4. Hoje, em gratidão, elevamos os nossos corações acima do desespero e erguemos os nossos olhos agradecidos, que não olham mais para baixo, para o pó. Que é isso? Para o tempo, para as coisas do tempo, que é acima do campo de batalha. É no instante santo. É olhar com Jesus. E não mais escutar e acreditar no pó, né? No pó. Isso que realmente não faz sentido. Então, só assim a gente consegue realmente experimentar essa gratidão, né? Porque a partir do momento que eu escolho, né, que eu dou um passo atrás, quando eu me vejo, né, transtornado ou algo que, enfim, eu dou um passo atrás e me uno ao Espírito Santo, a Jesus, eu já não estou mais no pó, no tempo. Porque se unir a Ele é olhar para o nada e ver aquilo como nada. E ver as coisas como realmente sem valor. Sem valor no sentido que não tem o poder de afetar a minha mente. Por quê? Porque não são nada, é pó. Né? Então, e nesse lugar, assim, é muito lindo, porque esse lugar onde eu me uno mesmo a Jesus ali, né, ao Espírito Santo, e olho, né, para a devastação, vamos olhar assim, né? A minha própria experiência já não é mais de um lugar, como ele diz aqui, né, de desespero. Eu vejo que eu experimento que isso realmente não é nada, que não tem valor, porque não é real. Então, essa própria união com ele, eu saio realmente do tempo, né? Porque a hora que eu volto pro tempo, isso, né? Então,
Jesus está nos ensinando a viver com Ele. E toda a nossa trajetória é nessa, né, nesse espaço, com Ele, sem Ele, com Ele, sem Ele. E aí isso vai cada vez se encurtando mais. Né? Se a gente pode explicar como que é esse caminho, é isso, até que eu me integro, né? Que eu me integro mesmo no único ser. E aí tudo que parece me acontecer tá me levando a isso, a experimentar isso, né? Nossa, vamos juntos. Ai, como eu costumo dizer assim, ó, de braços abertos para experimentar realmente isso. Experimentar essa gratidão verdadeira mesmo, de que realmente tudo aqui é falso, não é real. Experimentar como nada. Integrado no tudo. Então, que cada sala de aula que chegue seja muito bem-vinda. Ela vai ser o meu trampolim para esse lugar. Que cada pensamento que cruzar minha mente e me convidar para a pequenez, que eu olhe para esse pensamento com contentamento, porque ele está me dando a oportunidade de eu simplesmente não me defender dele. Porque a verdade do que eu sou não precisa de defesas. Que eu realmente compreenda que eu não preciso me defender dos meus pensamentos, pois eles não são reais. Que eu não preciso me defender de nenhuma imagem, porque elas não são reais. É isso, amores, que tem aqui no meu coração. Nossa, e vamos muito juntos. E uma gratidão imensa por cada passo que a gente dá juntos. Por cada momento que a gente se encontra. Parece se encontrar aqui virtualmente e dar essa oportunidade da gente dar um passo juntos. E esse passo junto, ele tem muito poder mesmo. Então, vamos juntos. Seguimos. Seguimos. Nossa, que lindo, né? É isso, amados. Ó, voltamos então hoje às 18 horas com a Rosa e todo o grupo. Lembrando que hoje nós temos também, né, o nosso grupo de estudos, hoje com um tema muito legal, um tema muito bacana mesmo. Nós vamos É, falar, nós vamos falar sobre a parede secreta hoje. O que é essa parede secreta que nós construímos, né, para ocultar a culpa dentro de nós, essa parede secreta? Vamos falar um pouquinho sobre ela, que no fundo, a gente vai perceber que ela não existe. uhum, Ela é uma ilusão, assim como tudo. é isso. Mas Vamos é juntos, isso. eu tô muito animada aí. Vamos junto. É isso. Então, nossa, um lindo domingo para todos, um lindo dia. Obrigado, Pri, Rosa, amorzinho. E
A gente se vê já já. Já já a gente volta. Isso. Partiu, amores. Beijos. Fiquem com Beijo, Deus. obrigado, pessoal.